Tenho certeza que muita gente já se perguntou o que aconteceria se Rimuru fosse morto pela Hinata em sua primeira batalha. Então, se preparem, pois hoje eu vou contar a história mais triste de uma das realidades que ocorreu no universo de Tensura. Para quem não sabe, existe um loop temporal, que eu posso explicar isso em um outro vídeo. Então, não vou focar muito nisso aqui, pois esse não é o intuito do vídeo. Tem um jogo chamado Isekai Memories, que é um jogo mobile inspirado no universo de Tensura. Tem várias histórias originais da realidade que estamos acompanhando, como por exemplo, um café de Meiji que tem Ruminas Valentine e Rimuru trabalhando. Esse café, óbvio, ele fica em Tempest e também tem uma entrevista com o Diablo, feito pelos repórteres, citada na Light Novel, que são coisas que eles não focam, mas nesse jogo tem missões que você passa por essas histórias. Essa história secreta aparece quando o Rimuru perde para a Hinata e você tem a opção de tentar novamente. Mas se você não tentar, é aí que entra uma cutscene secreta. Uma história extremamente sombria. Rimuru foi morto ao lutar contra a Hinata e levou 3 longos anos para Rimuru ser ressuscitado. Sim, pelo grande sábio, como eu já disse lá no vídeo da Mana Ciel. Se o Rimuru fosse morto, a sua habilidade não iria sumir e faria de tudo para ele voltar à vida. E foi o que ela fez nessa realidade. Para ele, era como se tivesse passado segundos. Ele nem se tocou que tinha sido morto pela Hinata. Rimuru é revivido no mesmo lugar que morreu, do lado de fora do Reino de Ingrácia. Em pânico por saber que se passou 3 longos anos, Rimuru usa um portal para voltar instantaneamente para Tempest. A situação é horrível. Para Rimuru, era a cena de um pesadelo. Rimuru usou percepção mágica e sentiu uma presença familiar. Era Souei que conseguiu sobreviver, mas, para ele, esses 3 anos foram longos dias de uma eterna vergonha, porque ele não conseguiu salvar Benimaru ou a princesa Shuna e nenhum de seus outros companheiros. Para Rimuru, era como se todo o sangue do seu corpo tivesse sido drenado instantaneamente. Benimaru e Shuna estavam mortos. Rimuru estava incrédulo. Para ele, tais palavras não poderiam ser verdade. Souei levou Rimuru a um local seguro, pois Tempest já não era segura há muito tempo e tinha sido tomada pelos humanos. O local seguro era o território dos Lizardmen. Quando Gabiru viu que seu mestre ainda estava vivo, ele começou a chorar instantaneamente. Gabiru só escapou porque a caverna do Veldora era um local seguro na época. Assim ele e os que restaram fora, todos ficaram seguros dentro das cavernas do território dos Lizardmen. Na época, os comerciantes, os altos orcs que estavam construindo estradas e até mesmo os robogoblins que estavam patrulhando as estradas foram todos para o reino de Eurasânia, junto com as 3 irmãs da Trine. Os que estavam dentro da barreira sagrada era impossível de ser resgatado. Apenas aqueles que de alguma forma estavam fora da barreira foram capazes de escapar. Eles ainda reuniram vários monstros para tentar salvar seus amigos, mas foi impossível contra o exército de Falmouth que estava chegando junto com os cavaleiros sagrados. Foi aí que Rimuru entendeu que o reino de Falmouth atacou enquanto ele estava lutando contra a Hinata. Rimuru fica ainda mais triste, porque mesmo que ele estivesse arrependido, isso nunca seria o suficiente. Se ele voltasse no tempo, eles poderiam ter passado por isso tudo junto, sem perder ninguém. Então ele lembra da batalha e mesmo voltando no tempo, não mudaria nada, pois ele entendeu que esse desastre ocorreu porque ele perdeu para a Hinata. Clement também começou a invadir a floresta de Jura e usou todas as antigas bases de hotéis que foram construídas em várias partes da floresta como suas próprias bases e parecia estar em conflito contra o reino de Falmouth. Mas na verdade eles entraram em um acordo secreto de qual os 2 lados se beneficiou bastante, pois Tempest estava em uma posição estratégica contra o Império Oriental e também por causa das estradas que eram usadas para transportar mantimentos, armas e até mesmo soldados. Clement usou também a sua magia de controle para fazer
vários amigos do Rimuru de escravos, e provavelmente pela lealdade ao Rimuru, foram mortos igual ao Yanza por terem ido contra o feitiço do Clayman. Como Souei e os outros sobreviventes não tinham força para fazer um contra-ataque, eles confiaram em Abiru, o pai de Gabiru, para se reunirem no território dos Lizardmen. Como membros da Aliança de Jura, os Lizardmen tiveram sorte de escapar sem se ferir. Aqueles que mal conseguiram escapar estavam seguros graças à proteção de Abiru. E isso não era tudo. Vesta retornou ao reino de Doarg e contou ao rei Gazel sobre a situação na época, onde Gazel falou que tudo isso foi culpa do julgamento dele. Ele não achava que o reino de Falmouth agiria tão rápido. Rapidamente, Gazel saiu para lidar com a situação, mas o reino de Falmouth não ligou para suas objeções. E o rei Gazel, com isso, cortou basicamente a relação com o reino de Falmouth, tornando-se extremamente fria a relação entre os dois países. No entanto, com o poder de Clayman em ascensão, aqui dá para entender que ele conseguiu matar todos os sobreviventes restantes também do reino de Eurasânia, assim como os sobreviventes de Tempest, além de usar magia para fazer alguns seus escravos. O reino de Falmouth parou com as hostilidades diretas contra o reino de Tempest e do Argo. Então, com isso, o rei Gazel concluiu que não tinha motivos o suficiente para ir à guerra. É claro, Rimuru entendeu que ele não podia se dar ao luxo de arrastar seu próprio país para o perigo, quando ele não tinha ouvido uma palavra da boca do próprio Rimuru. Rimuru chegou à conclusão que tudo o que ocorreu foi culpa dele. Abiru disse que ajudaria Rimuru da forma que ele quisesse, pois eles tinham uma dívida com ele que não poderia ser paga nunca. Não importasse a forma, os Lizardmen iria ajudar. Souei e os outros questionaram Rimuru, olhando para ele com súplica em seus olhos, mas mesmo Rimuru não sabia o que devia ser feito. Para Rimuru, ele era apenas um ex-assalariado ordinário fazendo a sua melhor imitação de um rei, enquanto todos o ajudavam da melhor forma que podiam. É por isso que ele falhou e tudo se transformou em um desastre. Trine reparou em Rimuru e o confortou, pedindo para ele ser gentil com ele mesmo, pois para todos isso ocorreu há 3 longos anos atrás. Para ele, que acabou de descobrir tudo de uma vez, isso era algo novo. Foi aí que ele reparou que Souei e todos os outros estavam fazendo o melhor para viver essa realidade amarga, amaldiçoando a sua própria incompetência, mas, por mais doloroso que fosse, quando confrontados com essa realidade inescapável, eles fizeram o seu melhor. Rimuru pergunta a Souei se Shuna e Benimaru realmente foram assassinados, ou se não há mais ninguém que possa ter sido capturado sobrevivendo do lado de fora. A resposta de Souei foi brutal. Kaidin e os outros anões todos foram pegos como escravos, e Vesta, que estava ajudando com informações, não conseguiu confirmar a sobrevivência de qualquer um que foi considerado monstro pelos humanos. Rimuru tentou ainda guardar as esperanças de que tinha alguém vivo, de que alguém que tinha sido feito escravo estava vivo, mas os olhares de Souei e de todos que estavam ali presentes diziam o contrário. Rimuru pediu para ficar sozinho por um tempo para reunir seus pensamentos. Rimuru enfrentava pela primeira vez essa realidade de pesadelo. Não adiantava chorar e lamentar agora sobre como tudo isso poderia ter acontecido. Rimuru ainda mantinha a esperança que seus amigos estavam vivos. Até ele ver a prova com seus próprios olhos, ele não queria e não podia aceitar esta realidade, pois como o rei da nação dos monstros, ele era o único que não podia perder as esperanças. Mas, por um curto período de tempo, ele poderia se dar ao luxo de chorar. Nesse momento, Rimuru murmurou algo sem pensar, um murmúrio do fundo do seu coração. Ele não se importava se era um demônio, não importava quem era, ele apenas pediu por ajuda. E foi nesse momento que ele sentiu uma presença diferente na sala onde ele estava. Alguém escutou o seu murmúrio, e esse alguém foi Noir, o preto primordial. Sim, ele não o invocou,
Noir apenas apareceu em sua frente, pronto a ajudá-lo. Noir já chegou rindo, falando que essa presença era do maior aliado de Rimuru. Ele tinha ouvido o murmúrio de Rimuru e veio correndo para ajudá-lo, dizendo que se tem alguma coisa que Rimuru precise que ele faça, é só Rimuru falar. Lembrando que Diablo já estava de olho no Rimuru há muito, mas muito tempo. Nessa realidade, ele não foi invocado, como eu já disse. Ele saiu do inferno por vontade própria e veio prestar seus serviços. Rimuru achou estranho, pois ele lembra sim de ter pedido ajuda, mas não lembra de ter feito o círculo mágico ou cerimônia de invocação. Rimuru entendia que só um tolo contrataria um demônio sem negociar o pagamento, mas mesmo assim ele aceitou a ajuda e perguntou o que poderia fazer para escapar dessa situação horrível. Noir sorriu com entusiasmo para Rimuru, dizendo: para você é uma questão simples. Ouça bem as vozes das almas que te seguem fielmente, e você mesmo poderá deduzir a resposta. Rimuru não entendeu muito bem o que Noir queria dizer, e foi neste momento que o grande sábio falou depois de um bom tempo. Ele disse que as almas dos monstros que Rimuru nomeou se reuniram para serem guiadas por ele. Antes que Rimuru tivesse tempo de perguntar o que isso significava, o grande sábio fez a pergunta: você vai absorver a fúria de todos os monstros ligados à linhagem dessas almas e evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio? Sim ou não? No momento que ele ouviu isso, ele entendeu e viu por si mesmo as memórias finais de Benimaru, de Shuna, de Xion e de todos os seus queridos amigos. Nesse momento ele entendeu. Não havia mais esperança. A amizade de Benimaru, o calor de Shuna, os risos de Xion, as palhaçadas do Gobta, os ensinamentos e a confiança de Hakurou, a generosidade de Kurobe, Rigur e todos os preciosos amigos que fielmente o seguiram tinham partidos. A única coisa que restava para Rimuru fazer era se vingar em nome de cada um deles. Eles não falam como cada um morreu, mas na light novel e no mangá dá para você ver que os soldados do reino de Falmouth, que ia invadir Tempeste, estavam de olho em todas as mulheres monstros, principalmente na Shuna. Então dá para você imaginar como foi os últimos dias de Shuna, pelo menos a sua morte. E Rimuru sentiu a morte de cada um e viu o momento de cada um, de cada monstro que ele nomeou. E lembre que em Tempeste, só na cidade Rimuru, tinha 10 mil monstros nomeados, tirando todos os mais de 150 mil monstros que ficavam em volta da cidade de Rimuru, que ficavam nas florestas, que ficavam nas bases, os altos orcs que estavam construindo estradas. Lembra também dos sobreviventes de Tempestes que fugiram para se refugiar no reino de Eurasânia, e também todos os que foram feitos escravos pelos humanos. Ele sentiu o sentimento de morte de cada um, a raiva, a ira e o ódio. Sem hesitar, ele respondeu sim e decidiu virar um Lorde Demônio em todos os sentidos da palavra. Se isso poderia ser a oferenda aos espíritos de todos que ele perdeu, não fazia sentido hesitar. Ser engolido pelo ódio ardente não parecia tão ruim, comparado à tristeza que estava partindo do seu coração. Rimuru entrou no sono da evolução e acordou com a voz de seus últimos amigos vivos, o parabenizando pelo seu despertar. As vozes encantadas de Soei, Souka, Trine e Gabiru, os últimos ligados a ele, o aplaudiram pela sua nova conquista, a sua evolução para um Lorde Demônio. Ao abrir os olhos, a primeira visão que ele teve era de Noir, anunciando o seu despertar, e extremamente feliz com aquilo. Rimuru deu uma olhada ao seu redor e se assustou com o que viu. Todos, sem exceção, todos tinham mudado ao ponto que Rimuru mal os reconheceu. E não tinha acontecido apenas com aqueles que ele deu nome, mas sim com todos, até mesmo Trine. Soei explicou que foi graças à evolução de Rimuru. Todos eles receberam bênçãos e evoluíram
e foram capazes de evoluir assim. Eles escolheram evoluir da forma que eles estavam. E após falar isso, Soei riu. Ele soltou uma risada ao se vangloriar do seu novo poder. Soei, que tinha apenas um chifre, agora ele tem dois, chifres pretos rocheados e suas roupas da mesma cor, um preto que lembra maldade pura. Como membros da aliança, Trini e os outros foram aceitos por Rimuru, e com isso foram adicionados às qualificações mais baixas dos verdadeiros seguidores de Rimuru. Nessa parte eu vou dar uma explicação breve. Na linha do tempo atual, na Light Novel, o Rimuru ganha uma habilidade chamada Poder Supremo da Graça e da Fé. Ou seja, essa habilidade, ele também ganhou nessa realidade do caos. E ela faz uma ligação da alma entre todos aqueles que têm fé no Rimuru. Então dá para você ver que mesmo depois de todo o desastre que aconteceu, o Rimuru ter sumido por 3 anos e depois voltado, as pessoas ainda acreditam nele, elas ainda têm fé nele. Então é por isso que Trini e todos os outros foram aceitos pela evolução do Rimuru e também ganharam bênçãos. Trini estava com seu corpo coberto por era negra e toda a sua roupa era de seda pura. Ela exalava uma aura de maldade completamente diferente do que ela era antes. E as suas irmãs mais novas, que se refugiaram mais tarde no território dos Lizardmen, eram exatamente iguais. Enquanto Gabiru falava que o Vingador de Tempeste tinha retornado e que eles iriam recuperar a sua cidade, sua voz era grossa, suas palavras eram calmas e frias, algo totalmente diferente com o Gabiru que conhecemos. Gabiru estava transbordando de energia sinistra, que lembrava um verdadeiro dragão do mal. Cada pessoa reunida tinha sofrido o mesmo tipo de transformação, pois cada um deles, cada um presente, cada um que conheceu o Rimuru, que amava alguém em Tempeste, cada monstro só queria uma única coisa, e isso era vingança. Cada um deles estava apenas esperando a decisão de seu líder, que tinha acabado de voltar. E quando o Rimuru tomou a sua decisão, isso influenciou a todos presentes. Noir não parava de parabenizar o Rimuru pelo seu poder avassalador e já declarava que continuaria ajudando ele, Noir, como sempre, rindo enquanto falava. Rimuru se lembrou que foi ele quem respondeu aos murmúrios de seu coração, mas ele ainda não tinha agradecido por ele ter respondido. Então ele perguntou o que Noir queria como recompensa por ter ajudado, já que ele foi de uma ajuda enorme. Rimuru também tinha mudado. Sua voz já estava diferente, não tinha um pingo de alegria. Chifres apareceram em sua cabeça, igual ao chifre dos ogros, e em seu olho direito uma marca que lembrava muito a de Shuna. Rimuru entendia que fazer um contrato com um demônio era algo arriscado e ele sabia que tinha se metido em algo de maneira muito imprudente, mas depois de sua evolução ele pensava o mesmo de Noir, que Noir tinha se metido em algo bem arriscado. Rimuru queria resolver isso da melhor forma possível, pois graças a ele Rimuru chegou a um plano de ação. Então ele levou em consideração os desejos de Noir, mas antes de Rimuru perguntar o que ele realmente queria, Noir respondeu que o que trazia a maior alegria era ser útil para Rimuru. Mas como Noir tinha vindo à Terra com um corpo espiritual sem ser invocado, ele não poderia ficar muito tempo. Mesmo sendo um primordial, seu corpo iria sofrer danos e demoraria muito para ele poder voltar à Terra. Quando Rimuru ouviu e viu o quão triste ele parecia quando ele disse que não poderia ficar por muito tempo, isso de alguma forma fez o Rimuru rir. Então ele fez a proposta de dar um corpo para ele ocupar. Rimuru também o nomeou de Diablo, como já sabemos, já que para Rimuru era inconveniente também não ter um nome, e assim Diablo se juntou às forças restantes de Tempeste. Tendo adicionado Diablo às suas fileiras, Rimuru lançou seu ataque à sociedade humana. Ele derramaria bênção para aqueles que estendessem suas mãos.
e choveria punição sobre aqueles que mostrassem suas presas, sem necessidade de misericórdia ou piedade, seja adulto ou criança. Afinal, os últimos sobreviventes de Tempest já tinham perdido tudo o que era precioso para eles. Tempest foi recuperada com uma força imparável e era hora de se estabelecer como um Lorde Demônio em ascensão. O Lorde Demônio Clement e a sua Laia não eram mais seus inimigos. Seus inimigos agora eram os humanos, que em sua ganância violaram, torturaram, escravizaram e depois de tudo de ruim que você pode imaginar, mataram todos que foram considerados monstros. Hanga, como estava com Rimuru em sua sombra, tinha sido um dos que sobreviveu e também foi influenciado pela nova evolução de Rimuru. Seu pelo, que tinha partes brancas, agora era preto com tons roxo, e a sua raiva era enorme. Mais tarde, Veldora foi revivido por Rimuru e tomou uma forma humana ao lado de Rimuru para incendiar as cidades humanas. Os humanos estavam em pânico, aterrorizados e se arrependendo de terem levantado as mãos contra a nação de monstros, mas era tarde demais. Sangue e fogo era a única coisa que muitos deles receberam, uma tragédia que se espalhou para engolir o mundo inteiro. Rimuru se preparou para cometer todo tipo de atrocidade para proteger o paraíso que ele e seus amigos tinham criado. E como resultado, Rimuru não teve um único arrependimento, mesmo quando ele veio a ser chamado de o Lorde Demônio mais forte e mais malvado de todos os tempos, e assim nasceu a Era do Fogo e do Caos.